Olá, pessoal! Esse é o canal Odontologia e esse é mais um vídeo comentando decisões. Bom dia, Gabriel, como você está? Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Tudo certo? Como é que vai o pessoal aí também? Vamos Opa! para mais uma análise de decisão. Isso. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais complexo do que simplesmente comentar uma decisão, que a gente vai falar sobre um tema bastante importante, que é quais os procedimentos estéticos relacionados à harmonização orofacial são permitidos e quais são proibidos para serem realizados por dentistas, né? E quais as consequências seriam, né, de um dentista estar praticando um procedimento que é proibido a ser realizado por dentista. E a gente, consequentemente, vai comentar uma decisão de uma decisão que trata bastante sobre este tema, né? Então, a gente começa falando sobre a Resolução 198 de 2019 do Conselho Federal de Odontologia, né, que integrou como especialidade da odontologia os procedimentos estéticos de harmonização orofacial. Mas deu muita confusão, porque acabou que ficou muita dúvida sobre até onde iria essa permissão para os dentistas. Quais procedimentos seriam permitidos, quais procedimentos não seriam permitidos, até porque tem procedimentos relacionados até na face, no pescoço, que são mais complexos, né? E que aí demandariam uma estrutura hospitalar para a realização desse procedimento, e principalmente se ele der alguma complicação que não se tem na maioria das clínicas odontológicas, né? Então, o próprio Conselho Federal de Odontologia, visando sanar essas dúvidas, fez aqui a Resolução 230 de 2020, que veio trazer maior regramento quanto a isso. A resolução, então, diz, né, que considerando que, apesar de localizados na área anatômica de atuação da odontologia, determinados procedimentos ainda não constam no conteúdo programático dos cursos de graduação e pós-graduação em odontologia, e também a carência de literatura científica relacionada a tais procedimentos à prática odontológica. Considerando as interpretações extensivas equivocadamente atribuídas à expressão áreas afins constante nas alíneas do artigo 3º da Resolução 198/2019 do CFO, como justificativa para a realização de procedimentos ainda não consagrados como prática odontológica, considerando também que para a realização dos procedimentos de harmonização orofacial, os cirurgiões dentistas especialistas deverão observar rigorosamente os conhecimentos adquiridos em cursos de graduação e pós-graduação, bem como se ater à sua área de atuação, buscando promover o equilíbrio estético e funcional da face, sempre em benefício da saúde do ser humano. Fica vedado ao cirurgião dentista a realização dos seguintes procedimentos cirúrgicos na face. Primeiro, a alectomia, que é a redução das asas nasais, proibido de ser realizado por dentista. Segundo, blefaroplastia, que é a retirada de excesso de pele das pálpebras. Cirurgia de castanhares ou lifting de sobrancelhas, né? É uma retirada de excesso de pele das sobrancelhas e um levantamento da área mais externa das sobrancelhas, utilizando ali pressão, né, e fios de lift. Proibido também. Otoplastia, que é uma harmonização da parte da orelha, né? Rinoplastia, né, que essa é mais conhecida, né, que é a cirurgia de nariz, mais utilizada aí, e a ritidoplastia ou facelifting, né, que é uma redução de gordura localizada na face, né? No caso aqui, a ritidoplastia seria na face, né? Então, esses são os procedimentos realmente de harmonização orofacial que são proibidos de dentista, isso está claro, né? O próprio CFO determinou que
esses procedimentos não podem ser realizados por dentista, tá? E aí segue com alguns outros procedimentos que também não podem ser realizados por dentista, né? Fica vedado também ao cirurgião dentista a realização de publicidade e propaganda de procedimentos não odontológicos e alheios à formação superior em odontologia, a exemplo de micropigmentação de sobrancelhas e lábios, maquiagem definitiva, design de sobrancelhas, remoção de tatuagens faciais e de pescoço, rejuvenescimento de colos e mãos e tratamento de calvície e outras aplicações capilares, tá? Isso quer dizer que você não pode, em sua clínica odontológica, em seu consultório, fazer esses tipos de procedimento. Se você quiser por exemplo, oferecer esse tipo de serviço, vai ter que ser algo separado de seu consultório. Então, por exemplo, fazer uma nova empresa, pode ser ali, por exemplo, em salas separadas, no mesmo imóvel, tudo bem. Mas aí tem que ter um profissional específico disso, né, esteticista, seja lá o que for, e tem que ser separado, tá? Não pode ser vendido como odontologia, né? E mesmo a publicidade e propaganda são proibidos nesse caso. Pode descer, Gabriel. Eu entendo também, Rodrigo, só fazendo um adendo, nesses casos, vamos supor, eu imagino que pode haver o caso de uma pessoa que tem cadeira numa clínica odontológica e aí ela começa a fazer esse tipo de serviço, né? Que aqui fala no artigo 2º, diz que fica vedado ao cirurgião dentista a realização de publicidade e propaganda de procedimentos não odontológicos. Então pode ser que alguém tenha uma cadeira numa clínica odontológica e fala assim, vou dar uma diferenciada aqui no meu serviço, vou fazer uma coisa a mais, e aí começa a fazer um design de sobrancelha, uma micropigmentação, e aí obviamente isso também entra na vedação que é disposta pelo CFO. Isso, assim, nada impede que um dentista faça os cursos necessários, né? Exatamente. Para poder fazer esses tipos de procedimentos. O que ele não pode é vender, por exemplo, vamos lá, tem lá a X odontologia, né? E ela vende implantes dentários, odontologia geral e micropigmentação de sobrancelhas. Isso não pode fazer essa venda conjunta como odontologia não pode. O que poderia ser odontologia X e estética X no mesmo local. Aí não tem grandes problemas, mas aí a publicidade de micropigmentação, tratamento de calvície, seja lá o que for, vai ser na estética X e não na odontologia X. Acho que essa diferenciação é importante. É como mais ou menos na advocacia, né? Que a advocacia, na verdade, é uma proibição um pouco maior, né? Você não pode, em tese, a gente vê muito, né? Mas, por exemplo, uma advocacia imobiliária junto com negócios imobiliários, no mesmo local. Teria que ser em locais diferentes. Aqui na odontologia não existe essa proibição de ser no mesmo local. O que proíbe é a publicidade e propaganda desses procedimentos na odontologia. Mas se forem duas empresas, né, duas clínicas separadas, por mais que estejam no mesmo local, aí eu vejo que poderia seguir dessa forma sem maiores problemas. Aí continua aqui a resolução dizendo que fica vedado ao cirurgião dentista a realização de procedimentos em áreas anatômicas diversas da cabeça e do pescoço, por mais que isso seja óbvio, né? A gente já viu diversas notícias de dentistas fazendo cirurgia em nádegas, né? Nem cabimento, né? A área da odontologia é cabeça e pescoço, o estudo está aí, né? Então, por mais que isso fosse óbvio, isso teve que ser deixado claro na resolução. O cirurgião dentista que realizar, bem como aquele que coordenar e ministrar cursos ou de qualquer forma contribuir para a realização e divulgação dos procedimentos vedados nessa resolução, responderá a processo ético disciplinar, sendo considerada conduta de manifesta gravidade para a gradação da pena. Então, assim, o procedimento ético disciplinar vem pesado, tanto para o cirurgião que realizar, como para ministrar curso de procedimento proibido para dentistas. Tá? Então,
A gente vai ver que tem mais na frente que tem punição mais grave que a ético-disciplinar de você estar fazendo esses procedimentos proibidos, né? Mas aqui dentro da seara do Conselho Federal, eles já estão dizendo que a punição ético-disciplinar vem pesada. As instituições, associações ou entidades inscritas e registradas nos conselhos de odontologia que ministrarem cursos sobre procedimentos vedados, não reconhecidos ou não relacionados à odontologia poderão ter sua inscrição e o registro cancelados administrativamente. Então, realmente, o CFO tem grande preocupação quanto a isso e quer acabar o mais rápido possível com essa divulgação de que esses procedimentos vedados podem ser realizados por dentistas. Tá? Então, é bem sério. É bem pesado. A gente segue, então, dizendo aqui por exclusão, né, e o que seriam os procedimentos hoje permitidos, né, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, não digo, né, porque ainda o Conselho Federal de Medicina ainda questiona muito algumas dessas questões. É uma briga de egos aí também, né, a gente pode dizer, e de demanda, né, porque se for proibido para dentistas, por exemplo, aumenta aí, as pessoas que querem fazer esses procedimentos vão continuar querendo fazer, né, então acaba vindo para cirurgiões plásticos, né, para dermatologistas, né, isso, querendo ou não, eles diminuem aí a oferta, né, mas a procura continua a mesma, então isso aumentaria aí os ganhos dos médicos, né? Esse é o grande interesse, né? Então, hoje, que seriam os procedimentos permitidos seriam toxina botulínica e botox, bichectomia, né, que é realmente a harmonização orofacial mais conhecida, né, que é a diminuição das bochechas, né, preenchimentos faciais e lipoplastia facial, né, que realmente é uma redução de gordura localizada facial. Então, esses seriam os procedimentos permitidos. A decisão que a gente vai comentar ela é feita na verdade, ela foi dada entrada por um conselho odontológico, né, estadual, contra um conselho médico de cirurgia plástica, por conta de uma notícia que tinha sido emitida no site desse conselho odontológico, desse conselho médico de cirurgia plástica, né, Conselho Médico de Cirurgia Plástica. Né? Então, aconteceu um óbito, né, de um paciente que foi num procedimento realizado por dentista, tá? E esse Conselho Médico de Cirurgia Plástica em seu site colocou que ocorreu esse óbito e o dentista estaria realizando ato médico, né, proibido, e aí, assim, realizando atividade estranha à sua profissão. E aí o Conselho de Odontologia veio questionar e pedir a retirada dessa notícia, porque seria uma inverdade. E aí eu vou comentar um pouco a decisão, né, no interteor, vou ler a decisão e depois a gente comenta um pouco. Eu não vou ler a decisão na integralidade, eu separei algumas das partes que eu achei mais importante, tá? Então, aqui. No mérito, compulsando os autos, há duas situações que devem ser analisadas. Se cirurgiões dentistas podem fazer o procedimento estético no bojo do qual uma paciente veio a óbito após complicações e que fora noticiado em endereço eletrônico de titularidade da ré. E, em caso negativo, se há qualquer impedimento para que a ré faça campanha contra o exercício ilegal da medicina. De partida, consigno que eventual análise judicial neste feito relativa ao alcance das atividades autorizadas aos cirurgiões dentistas, aí cirurgiães, mas é erro de português na decisão, será realizada de forma incidental quanto às específicas questões que possam estar sob julgamento pelo juízo da 8ª vara dessa seccional, responsável pelo processamento e julgamento
né, desse processo aí citado. Isso porque naquela primeira essa ação, né, a hora-ré, em litisconsórcio com o CFM, AMB e SBD, postulam a declaração de nulidade da resolução do CFO 198 de 2019, argumentando tais autores daquela ação coletiva que, não há lei federal que permita e dê respaldo às atividades dispostas em tal ato normativo de caráter infralegal por parte de cirurgiões dentistas, e 3, que a Lei Federal 12.842 de 2013 estabelece que a realização de diagnóstico, tratamentos e procedimentos invasivos na face, pescoço e cabeça são atos praticados exclusivamente por médicos, né? Então, essa ação conjunta essa ação de inconstitucionalidade, né, foi proposta por essas associações médicas. Primeiramente, não se desconhece que até o presente momento a invocada resolução 198 de 2019 do CFO continua válida e eficaz, já que não se tem notícia de atendimento do pleito formulado pela hora-ré no bojo da ação ali citada, e na qual postulam a declaração de nulidade da resolução 198 de 2019, argumentando as autoras daquela ação coletiva, né, o que já foi citado. A supracitada resolução de 198 de 2019 reconhece a harmonização orofacial como especialidade odontológica, define a harmonização orofacial como sendo um conjunto de procedimentos realizados pelo cirurgião dentista em sua área de atuação, responsável pelo equilíbrio estético e funcional da face. E 3, seu artigo 3º, constam as seguintes áreas de competência do cirurgião dentista especialista em harmonização orofacial. Esse artigo 3º diz que as áreas de competência do cirurgião dentista especialista em harmonização orofacial incluem praticar todos os atos pertinentes à odontologia decorrentes de conhecimento adquiridos em curso regular ou em curso de pós-graduação, né, de acordo com a Lei 5.081, artigo 6º, inciso 1º. Fazer uso da toxina botulímica, preenchedores faciais, agregadores leucoplaquetários, autólogos na região orofacial em estruturas anexas e afins. Ter domínio em anatomia aplicada e histofisiologia das áreas de atuação do cirurgião dentista, bem como da farmacologia e farmacocinética dos materiais relacionados aos procedimentos realizados na harmonização orofacial, fazer a introdermoterapia e o uso de biomateriais indutores percutâneos de colágeno com o objetivo de harmonizar os terços superior, médio e inferior da face na região orofacial e estruturas relacionadas anexas e afins, e realizar procedimentos biofotônicos ou laser terapia na sua área de atuação em estruturas anexas e afins, e realizar tratamento de lipoplastia facial através das técnicas químicas, físicas ou mecânicas na região orofacial, técnica cirúrgica de remoção do corpo adiposo de Bichat e técnicas cirúrgicas para correção de lábios na sua área de atuação em estruturas relacionadas anexas e afins. Tá? Então, na verdade, aqui eles estão falando exatamente aqueles procedimentos que a gente já citou que seriam permitidos, né? Partindo da premissa de veracidade dessa informação jornalística, verifico que, em princípio, a redução de papada, lipoplastia cervical, não poderia isoladamente ser incluída na estética orofacial, harmonização orofacial, a não ser que fosse realizada por determinado cirurgião dentista em conjunto com outro procedimento típico da odontologia. Por exemplo, a redução de papada conjuntamente com cirurgia com finalidade protética, ortodôntica, ortognática, ou que envolvesse também o tratamento cirúrgico de sisos ou lesões de origem traumática na área bucomaxilofacial, e ainda que tendente apenas ao equilíbrio estético e funcional da face. Isto é, o juiz está entendendo aqui que essa cirurgia de redução da papada só poderia ser realizada por dentista se ele tivesse todas as especialidades, né, os cursos de pós-graduação nesse sentido, mas também que tivesse outro procedimento aí sim típico da odontologia conjunto,
com isso. Aí seria permitido, mas nesse caso, aparentemente não tinha, era só a redução de papada que foi realizada. Ocorre que na notícia, trazida parcialmente pela autora, o que vê a partir da altura integral da notícia acima printada é que a vítima foi a um consultório odontológico apenas para redução de papada, cujo procedimento não se confunde com a lipoplastia facial, essa autorizada pelo artigo 3º da Resolução 198 de 2019. A partir dessa constatação inicial e diante do potencial de complicações clínicas em procedimentos invasivos, a exemplo daquele acima retratado, na qual a paciente infelizmente veio a óbito após o procedimento realizado em consultório odontológico. 2, do enorme potencial de causar lesão grave à saúde da população, porque a conduta acima vista foi, em princípio, praticada ilegalmente por um profissional não médico, e considerando-se ainda que tal conduta pode ser classificada como ato médico, pois demanda perícia profissional e possui potencial de complicações clínicas. 3, da questão de que o médico é o profissional habilitado legalmente para a realização de diagnóstico clínico nosológico para a prática de atos invasivos, conforme a Lei 12.842. E, do fato de que algumas atividades não terem sido arroladas como privativas de médico, não autorizam automaticamente outros profissionais a realizá-las. A referida decisão entendeu que uma nota da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ao enquadrar dentista que teria realizado certo procedimento estético como exercício legal da medicina, não deveria ser retirada do ar, pois não seria uma inverdade. Então, essa foi a decisão, né, nessa decisão citada, que o link vai estar na descrição do vídeo, tá? Entendeu isso, que aquela reclamação de que a notícia veiculada no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica não deveria ser retirada porque realmente o dentista cometeu aí ato que é exercício ilegal da medicina, porque ele não é permitido como dentista em realizar esse ato, e ainda acabou ocasionando o falecimento da paciente, né? Então, o que a gente acaba vendo é que, nesse caso, o dentista vai ter que responder por esse óbito na área civil, perante a família da vítima, né? Então, provavelmente, vai ter contra si uma indenização bem pesada, né? Isso na área civil. Na área administrativa, né, ético-disciplinar, vai ter, provavelmente, uma decisão bastante grave, bastante gravosa, em seu desfavor, pelo Conselho Odontológico responsável aí, né? E ainda tem mais uma coisa, porque praticar ato médico, né, que é de exercício exclusivo de médico, é estar praticando o crime de exercício ilegal da medicina, né, que é trazido pelo artigo 282 do Código Penal, com pena de detenção de 6 meses a 2 anos, tá? Isso aqui, nessa decisão, a gente está vendo que esse dentista provavelmente vai sofrer sanções em 3 áreas diferentes. Penal, isto é, ele pode ser condenado por crime, a pena não é das maiores, né? Mas existem todas as questões secundárias de uma pena criminal que vão incomodar o dentista com certeza absoluta, tá? Só que a parte criminal não é só quando dá problema no procedimento. Todos os procedimentos que você realizar que são proibidos, que são exclusivos da medicina, eles vão ser somados, né, como continuidade delitiva, e aí essa pena pequena pode se tornar uma pena que, né, em um caso muito grande, pode até levar à prisão. E existem dois problemas aí, né? Primeiro, a pessoa faleceu, e segundo, que está prestando um serviço que é exclusivo de outra área, né? Exato. Então, basicamente,
o dentista fazendo, prestando serviço nesses procedimentos que são vedados para a área de odontologia, não tem nada diferente de que alguém que a gente vê notícias de vez em quando, que vai prestar a medicina em um postinho, fingindo que é médico. A pena é a mesma. Existe ali talvez alguma coisa de falsificação, que vai ter alguma questão de falsificação, falsidade ideológica, que pode nessa segunda se somar à pena, mas o exercício regular da medicina é a mesma coisa, tá? Se você fingir que é médico, ou se você estiver fazendo procedimento que é exclusivo da medicina, que não é permitido para a sua área de atuação, é a mesma coisa. Então, isso é muito grave. A gente tem visto muita gente em redes sociais, muitos dentistas praticando esses procedimentos vedados e fazendo publicidade disso, tá? O que, além de estar cometendo crime, ainda está divulgando que está cometendo crime, né? E, além de crime, infração ético-disciplinar grave, né? E ainda pode gerar indenizações cíveis, né? Porque eu imagino, tá? Falando agora como advogado, que uma pessoa que fez o procedimento na clínica, e pode até ter dado certo, tá? O procedimento. Mas se ela descobre, né, que esse procedimento que ela fez por dentista, ele não poderia realizar, por si só, já teria capacidade de se tornar uma indenização por danos morais. Porque a pessoa deu o consentimento esclarecido dela, entendendo que aquele profissional era permitido em realizar aquele procedimento. Se ele não era, o consentimento caiu por terra, né? O conhecimento esclarecido cai por terra. Eu acho que, por si só, já seria uma possibilidade de uma ação indenizatória. Se você teve ali um procedimento que era exclusivo de médico realizado por outro profissional, sendo que ele, de alguma forma, te enganou, dizendo que era permitido, né? Porque se ele vende esse serviço, ele está dizendo que é permitido, que ele pode realizar. Então, é realmente muito perigoso. Eu acho que os dentistas têm que tomar muito cuidado no que eles vão realizar. A harmonização, por enquanto, pode ser feita, mas aqueles 4 procedimentos que estão listados aqui na resolução que a gente leu. Tá? E cabe frisar também, né, Rodrigo, que a gente tem visto cada vez mais os dentistas migrando para essa área mais estética, vamos dizer assim. Sim. Incluindo aí também a questão da harmonização facial, que é muito legal, muito bacana. Sim. Mas eu acho que a boa parte não está ciente dos riscos que tem decorrentes da prática desses atos. Né? Sim. Então, assim, obviamente tem essas que podem ser feitas, mas mesmo essas que podem ser feitas, já tem bastante discussão. São coisas que podem mudar daqui 1 ano, 2 anos, e de repente o CFO pode não querer mais e banir, né? Sim. E aí como é que você faz para desvincular isso do teu negócio, né? Você está lá propagando a coisa, está tudo dando certo, e de repente não pode mais, é banido. Como é que você vai fazer? É importante dizer que esses 4 procedimentos citados, né, que são toxina botulínica, o Botox, a bichectomia, o lifting facial, né, e os preenchimentos faciais, eles são permitidos a serem realizados por dentista hoje, tá? Então, se você realiza hoje ou vem realizando isso, você não pode ser punido por isso, por mais que a legislação mude, que essa resolução caia, que o próprio CFO faça uma nova resolução dizendo que não, chega, não vamos mais comprar essa briga, a harmonização orofacial não pode ser feita por dentistas, você não vai ser punido por esse período em que ela é permitida. Hoje, a legislação diz que é permitido. Por mais que o CFM esperneie, hoje é permitido,
tá? O problema se você, que eu acho que a gente tem que deixar os dentistas cientes disso. Se você pautar a sua vida, o seu consultório, a sua atuação profissional em procedimentos de harmonização orofacial, e isso amanhã, ano que vem, ou daqui a 5 anos, cair essa possibilidade de realizar esses procedimentos, saiba que isso é possível, tá? Porque o CFM vem trabalhando, e as organizações médicas em geral, vem trabalhando forte para que esses procedimentos também sejam exclusivos da medicina, tá? Então, você tem que ter ciência disso. Você não pode ser punido hoje. Hoje você está legal. Fazendo esses procedimentos, você está legal, está tudo certo. Não pode ser punido por isso. Mas isso pode mudar a qualquer momento. E aí a questão do seu planejamento, né, profissional pode, de uma hora para outra, ruir. Então, acho que é uma área muito interessante. A gente sabe que é uma área que financeiramente hoje é muito legal, né, de se fazer, tanto na questão financeira quanto na questão social mesmo, né, porque traz um bem-estar para o paciente muito grande, né, acho que a autoestima, a questão da beleza, da melhora da beleza, e às vezes também é até uma questão anatômica, não é só estética simplesmente, né, é muito importante, muito legal e tal, mas tem que ter a ciência disso, tem que ficar vinculado a esses 4 procedimentos que são permitidos, e que tem que estar ciente que isso pode mudar a qualquer momento. E que, mudando, você vai ter que ter um plano aí emergencial, profissional, para retornar para a área da odontologia em si mesmo. É isso aí. É isso? Então, pessoal, por favor, quem ainda não segue o canal, por favor, se inscreva, aperte o sininho aí para não perder nenhum dos vídeos. A gente está tendo pelo menos um vídeo grande por semana e vários cortes, né, de shorts, praticamente todo dia são soltados shorts aí para quem tem interesse na informação mais específica, tá? Se puderem curtir esse vídeo, ajuda muito a gente a alcançar mais pessoas, tá? E também nos sigam nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, em tudo odontologia, né? Mistura de odontologia com law, que é direito em inglês. Tá bom? Um grande abraço. E comentem. Exato. Comentem, mandem perguntas pra gente, que a gente faz vídeos sobre isso também. A gente pode fazer vídeos... a gente, né, pode fazer vídeos respondendo essas perguntas, né? Sim. Ou respondendo nas próprias redes sociais, né, Gabriel? Sim, é isso aí. Isso. Grande abraço, então, e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.